Direto de São Paulo via satélite para todo o Brasil. Um espaço democrático para debate na sua TV. Começa agora com o Brasil Debate, com Fernando Mauro. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um CBD, o Com Brasil Debate, eleições 2022. E hoje nós temos a satisfação de conversar com o prefeito de Guarulhos, o Guti, que tomou posições em relação ao segundo turno e que agora está conosco aqui para conversar um pouco sobre política. Bem-vindo. Fernando, muito obrigado pelo convite e fico muito feliz de recebê-lo aqui na Prefeitura para poder falar um pouquinho da cidade de Guarulhos e também desse cenário, dessa conjuntura atual aí dessas eleições de segundo turno. Exatamente. Eu queria começar conversando e pedindo para você uma visão geral a respeito desse processo eleitoral em que todo mundo dizia, não, o Bolsonaro vai ter 37%, 38%, os institutos de pesquisa falaram muito sobre isso e tal. O Lula vai ganhar no primeiro turno. E depois, quando abriu a urna, viu que não era exatamente isso, né? Eu perguntaria para você, como é que fica a credibilidade dos institutos de pesquisa diante desses números, que não é a primeira vez que isso acontece? E depois disso, perguntar se você imagina que exista aí possibilidade de uma eventual virada do Bolsonaro no segundo turno. Bom, primeiro, eu já não acredito em pesquisa há muito tempo. Aconteceu comigo aqui em Guarulhos. Eu costumo brincar que é o seguinte, tinham, na ocasião, lá em 2016, oito candidatos a prefeito. Eles me colocavam lá, a pesquisa me colocava em 25º. Ou seja, quem olhasse uma pesquisa ia falar, olha, o Guti não tem chance nenhuma de vitória. Mas o sentimento da rua, até mesmo as amostragens que o próprio candidato faz, você começa a falar, não, tá errado esse negócio, eu tenho chance real. Né? Não é aquele otimismo do candidato, mas dá para você perceber, se você tiver um bom senso crítico, você percebe se o negócio está indo para um bom caminho ou não, se o eleitorado está entendendo a mensagem, está acreditando no que você pensa ou não. E as pesquisas, elas bagunçam o cenário, com certeza, porque a partir do momento que todas as pesquisas agora, nessas eleições, erraram suas previsões, é natural que, da mesma maneira que elas erraram, elas tendenciaram muito o voto. Então, é possível, por exemplo, na minha visão, que o Bolsonaro tivesse mais voto nesse primeiro turno. Mas, infelizmente, ainda no Brasil, existe um conceito das pessoas quererem votar em quem vence. Ah, tá em primeiro na pesquisa, vou votar nesse aí. E não necessariamente porque é aquela pessoa que representa os valores, que representa as ideias daquele indivíduo que vai votar no dia da eleição. Enfim, agora, eu acho que algo tem que ser revisto, né? Como é feito essas pesquisas para não tendenciar. Porque do mesmo jeito que tendenciou, na minha visão, para deflacionar os votos do Bolsonaro, ela podia ter ajudado ao Lula vencer no primeiro turno. Faltaram 2%. Então, era uma realidade. Enfim, então, eu acredito de fato que hoje a pesquisa ela sofre de um desses dois maus. Ou a tecnologia, ou o jeito de se fazer pesquisa ficou ultrapassado, não consegue mais captar o sentimento do eleitor, ou existe, de fato, de maneira deliberada, uma tendência em ajudar um ou outro candidato. Então, isso tem que ser investigado, isso merece investigação mais apropriada. Tem até CPI, se não me engano, no Exatamente. Senado, né? O Senado quer começar uma instauração, uma investigação com mais propriedade sobre o tema, e eu acho justo. Até mesmo para inocentar as pesquisas, falar, não, realmente, a forma com que eles lidam com os números, com as estatísticas... Foi correta. Foi correta, porém não captou o sentimento do eleitor que mudou ou fez o voto útil nas últimas 48 horas. Então, precisa disso, até para entender. O que não dá é a gente continuar com a sensação que as pesquisas são feitas, são compradas a gosto do cliente. Então, isso a gente não pode admitir. Então, eu acho que tem que ter um ponto final. Tem que ter uma investigação séria para saber como que a pesquisa está sendo executada. Ou é um erro matemático, um erro de execução, ou é realmente um problema criminoso. Então, precisamos saber. E quanto à tua pergunta, né, de apoio, e principalmente se existe aí a chance do Bolsonaro virar, eu de verdade acreditava que
que o Bolsonaro ia até mais perto do Lula no primeiro. Eu achava que o Lula ainda ia em primeiro, mas eu achava que ia ali uma diferença de 2, 3 pontos percentuais. Era o que eu achava, né? Agora, eu acredito plenamente que dá para virar. É uma outra eleição, outro jogo ou é uma prorrogação? Mas muda tudo, uma eleição nova. Você tem 2 cenários aí, né? Nunca um presidente perdeu a reeleição no Brasil, desde a democratização, e também nunca nenhum candidato que foi para o segundo turno em primeiro tomou a virada. Então, um dos 2 paradigmas vão ser quebrados aí. Mas eu acredito de fato que tem chances reais de vitória, Bolsonaro, de virar o jogo. Por quê? E aí eu vou parafrasear um pouco o Tarcísio, o candidato a governador que provavelmente vence as eleições também. Ele diz o seguinte: a maioria eleitoral teve o Lula no primeiro turno, é natural por ver números, mas a maioria de massa crítica, ou seja, de pessoas que conseguem influenciar o voto, conseguem persuadir, conseguem virar voto, é do Bolsonaro. Então, se essa galera realmente entrar em campo, a chance de virada é muito grande. A gente pega Minas Gerais, por exemplo. E aí, os teóricos da conspiração falam, olha, mas em Minas deve ter tido algum esquema ali, deve ter tido alguma coisa, porque não é possível o Zema ter vencido e o Bolsonaro não. O perfil é totalmente diferente. E eu digo o seguinte, eu acredito realmente que o povo mineiro se expressou daquela maneira nas urnas. Por quê? Porque isso é histórico em Minas Gerais. Lembra daquela história Lulécio? Os caras votavam no Lula e votavam no Aécio para governador. Então, Minas é pitoresco nesse sentido. O eleitor ele vota muito mais e continua votando muito mais na pessoa do que no partido. E agora, com o Zema de cabo eleitoral para o Bolsonaro, né, mostrando realmente que Minas precisa mais do Bolsonaro do que do Lula, que realmente o Bolsonaro, na minha visão, vem reconstruindo o país, e é por isso que eu acredito e estou com ele desde o primeiro turno, e se ele conseguir mostrar isso, como que o PT deixou o Estado quebrado, assim como Guarulhos. Eles deixaram o Guarulhos quebradaça, né? E a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas a partir do momento que essas pessoas vão para a rua e começam a mostrar a realidade, que o PT tem um problema crítico em administrar, em 80% dos lugares que eles passam, a cidade fica pior, as finanças ficam pior, a vida do cidadão fica pior. Se todo mundo conseguir estratificar isso, pode ter certeza que a virada vem. Ok, eu queria exatamente agora perguntar sobre a questão do governo do Estado de São Paulo, porque você disse que está desde o primeiro turno com o Tarcísio... Não, desde o primeiro turno com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro, porque o seu partido não tinha candidato a presidente. E para a candidatura a governador, vocês, o Rodrigo Garcia, o seu grupo apoiou, o grupo político, né? Eu apoiei. Pessoalmente, né? O meu grupo aqui de Guarulhos, nós apoiamos o Rodrigo por uma questão muito simples, né? O antecessor ao Rodrigo, o João Dória, ele deixou a cidade a ver navios. Não ajudou em nada Guarulhos. Tudo que o Márcio França tinha deixado engatilhado para nós foi cortado pelo então governador João Dória. O Rodrigo, semanas antes de assumir, me chamou lá, Guti, quero rever tudo, não é o meu posicionamento. Guarulhos é a segunda cidade do estado, merece respeito. Eu quero ver como eu posso ajudar a cidade. E aí eu levei um complexo de obras para ele, uma série de coisas que a gente precisava de recursos para ele ajudar a cidade. E aí ele falou, Guti, eu acho que eu consigo. Isso aqui. E aí foram recursos importantes, né, que eu mostrei para ele a necessidade da cidade. Ele falou, eu acho que eu consigo me comprometer com grande parte disso aqui e vou honrar virando governador. E até mesmo antes, né, enquanto na reeleição ele falou que ia honrar a maioria. Mas virando governador, assumindo, eu consigo honrar já uma parte. E vem fazendo isso, né? Foi assim com o metrô. Foi ele que garantiu lá todos os estudos, né, projeto executivo para o metrô vir para Guarulhos, com 2 linhas. Foi assim com o Hospital da Mulher, recursos liberados para que a gente consiga fazer a pavimentação pela Desenvolve São Paulo, liberou 20 milhões de reais para a saúde, já liberado. E aí tem uma série de coisas que já está no sem papel e eu acredito que seja liberado. Então ele honrou o compromisso com a cidade e você falou, então até por uma gratidão, justiça política, você fez esse apoiamento. Na política a gente tem que ter lealdade, tem que ter lado. Como ele garantiu isso para nós, e aí eu separo um pouco.
E o gestor tem que saber disso, o prefeito, o governador, seja lá quem for, quem estiver liderando, né? Quem estiver numa gestão pública, no papel de liderança, ele tem que saber fazer essa dicotomia. Você não é mais você. Você tem que ver o que é melhor para o teu povo. Não é o que você pensa. O que é melhor para o meu povo? Né? Independente, se for antagônico, se for conflitante. Eu gosto mais do amarelo, mas o azul faz mais sentido para Guarulhos. Vai para azul. Vamos ter que ir de azul. E então, com o Rodrigo, quando ele colocou tudo na mesa e falou que ia ajudar, eu falei, Rodrigo, está fechado. Questão de lealdade, questão de compromisso com a minha cidade, está fechado. E fomos com ele até o último segundo. Mas, naturalmente, em um segundo turno, que eu já apoio o Bolsonaro, em um segundo turno, não tinha como ir com outro candidato, porque o outro candidato é do PT. E foi tudo que eu batalhei contra também. Então, é natural. E o Tarcísio é um cracaço também. Ele está nos ajudando muito na questão do trevo, né? Conseguir resolver de uma vez por todas o trevo do Bom Sucesso. Já garantiu que em dezembro começam as obras, e aí um período de 1 ano para a gente entregar as marginais ali do trevo do Bom Sucesso, se desafogar, não o trânsito de Guarulhos só, mas o trânsito do Brasil inteiro, porque o maior movimento de cargas entre estados passa pela Dutra, Rio-São Paulo. Então vai ser algo extraordinário. Ele é um baita craque, e aí se comprometeu com tudo aquilo que eu tinha organizado com o Rodrigo. Eu falei, então estamos juntos, vamos para cima que a gente vai vencer o PT. E eu acredito que o Tarcísio está muito mais, né, e não sou só eu, né, basta você ler um pouco e sentir o sentimento de rua e tal, que o Tarcísio ganhe muito mais, muito mais fácil do que o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro precisa virar, como a gente falou. Então, é isso que eu ia dizer. Porque você, em determinado momento, fez uma campanha, quando o candidato a prefeito, na primeira campanha, e acho que até antes, como deputado federal, dizendo contra o PT, a favor de você. E ali você se posicionou frontalmente contra o Partido dos Trabalhadores, e agora você tem um alinhamento com o candidato Bolsonaro e o candidato do Bolsonaro, que é o Tarcísio. E eu ia lhe perguntar, você acha que realmente nesse segundo turno, porque aí vem a questão do governo do estado de São Paulo, né? Foi uma discrepância ainda muito maior, porque o candidato Tarcísio, talvez, de acordo com as pesquisas, nem fosse para o segundo turno, que dirá em primeiro lugar e na frente do Haddad em 7 pontos. Então, como você mesmo falou, quer dizer, talvez em São Paulo seja uma vitória até mais tranquila do que a própria eventual vitória do Bolsonaro, que precisa virar o jogo no plano federal. E aí eu lhe pergunto, quer dizer, qual que é a importância de Guarulhos, do seu ponto de vista político, como você mesmo disse, a segunda cidade mais importante, do seu ponto de vista de população, eleitores do estado de São Paulo, nesse processo, e se você realmente está imbuído nesse processo de ir para a rua e fazer campanha mesmo. Olha, no último sábado, portanto, alguns dias atrás, nós adesivamos bastante carro, né? Foram 1.500 carros que a gente adesivou em 1h30. Então foi algo extraordinário, né? Falando na campanha do Tarcísio, do Bolsonaro, eu estava lá ajudando a adesivar, cumprimentando a galera, pedindo apoio. No caso do Tarcísio, isso eu disse a ele quando fui levar lá a intenção de Guarulhos, né? O que a gente precisava para que a cidade continuasse crescendo. E eu disse a ele, eu falei, olha, na minha visão, e ele com muita humildade falou, não é bem assim e tal, mas a gente que analisa o quadro, o cenário político, eu falei, olha, a tua eleição tá garantida. Eu acho muito difícil, né, não vencer. Você não vencer, eu acho muito difícil. Mesmo porque os eleitores do Rodrigo, independente para onde o Rodrigo vá, que até então o Rodrigo não tinha se pronunciado, independente para onde o Rodrigo vá, os eleitores dele, maciçamente, irão com o Tarcísio, irão com você, porque não vão com o PT. Isso é fato, né? A maior parte. Então, e você já foi com 40 e tantos %. Então, acho muito difícil você tomar uma virada, você ser vencido. Então, portanto, o meu apoio, mesmo sendo o apoio do prefeito da segunda cidade do estado, talvez influencie muito pouco, né? Mas pro Bolsonaro, que precisa virar, que está aí a 6 milhões de votos atrás, mais ou menos. Cada voto vale. Cada voto vale. Ele, se eu não me engano, ganhou com 20 mil votos de diferença aqui, né? 20 mil votos do Lula. A gente precisa... Aí ele ganhou aqui, eu não sabia. Ganhou. Tanto o Tarcísio quanto o Bolsonaro, eles venceram aqui. Se eu não me engano, o Tarcísio com 10 mil votos na frente do Haddad e o Bolsonaro com 20 mil votos aproximadamente na frente do Lula.
Então, nós temos aqui que pelo menos chegar a 50, 60 mil votos na frente do Lula. Porque se todo mundo fizer o seu exercício aí de força, a virada pode acontecer. Lógico, aqueles que estão do lado do Bolsonaro. Ok. Bem, eu também queria perguntar para você quais são as expectativas, porque o Tarcísio, ele é um candidato a governador que fala muito sobre desenvolvimento de empregos, de trazer indústrias, fala um pouco dessa guerra fiscal com o Zema, que Minas Gerais acabou levando muita empresa de São Paulo para lá, na guerra do ICMS e tudo mais. Qual a expectativa que você tem como prefeito de, se o Tarcísio ganhar em São Paulo, você fazer esse jogo inverso, quer dizer, ao invés das empresas saírem de São Paulo e irem para outros estados, virem para cá, e qual a infraestrutura a cidade de Guarulhos pode oferecer, até para o empresário que está nos acompanhando agora, no que diz respeito a virem para o estado de São Paulo? Primeiro, eu não tive essa conversa específica com o Tarcísio, mas o que a gente lê, o que a gente observa, que ele defende muito a livre iniciativa, assim como o presidente Bolsonaro, né? Ele é pró-comércio, é pró-indústria, quer fazer o negócio acontecer, sabe que a principal política pública, assim como eu também acredito, a principal política pública, independente de saúde, de educação, de qualquer coisa, a principal política pública é a geração de emprego. Se você facilita, se você fomenta a geração de emprego, a atração de indústrias, de comércio, para gerar emprego, gerar renda, isso é a maior política pública, porque a pessoa vai ter o próprio salário. Ela não vai precisar, muitas vezes, ficar na fila de um SUS para conseguir um remédio ou conseguir uma consulta. Se ela tem a graninha dela, ela vai e se resolve. Então, isso desafoga a fila de saúde. A pessoa acaba migrando, saindo do transporte público e vai para o seu transporte, para o teu carro, para a moto, enfim, achar outro modal de transporte. A escola, a mesma coisa. Então, você acaba desafogando muito o serviço público e gerando mais renda, né? Então, eu tenho certeza e eu vejo isso em entrevistas, que assim como o Bolsonaro, o Tarcísio é totalmente a favor da livre iniciativa, do livre comércio, enfim, né? A favor de uma economia mais forte, mais pujante. E eu acredito sim também que ele possa ter uma revisão de política fiscal para conseguir reter uma certa evasão de empresas para outros estados por essas questões de guerra fiscal, como você bem disse. Então, e precisa entrar nesse jogo. São Paulo até então não precisou entrar, porque é a cidade onde tem um maior mercado disparado, tem a melhor infraestrutura, mas a gente começa a chegar num ponto de equilíbrio aqui que pode começar a cair. A gente estava nariz para cima. Agora a gente já começa a entrar naquele famoso platô. E daqui a pouco, se a gente envergar o nariz para baixo, fica ruim. Então, acho que agora é o momento de ter aí boas políticas públicas, de revisão de impostos, de conseguir atrair mais empresas, de reter empresas aqui no estado. Muitas vezes a gente perdeu, e aí falando de Guarulhos um pouquinho, a gente perdeu algumas empresas aqui, por mais que a gente fizesse todos os esforços. Quando eu sei que alguma empresa vai sair, a gente faz de tudo para não perder essa empresa. Algumas vezes a gente não consegue. Mas por quê? Muitas vezes por questões do ICM, que não compete a nós. Sim, então o ICM ele tem que ser competitivo com outros estados. Mas aqui, o que a gente, Guarulhos, que é a autonomia nossa, o que a gente... ISS. O que a gente pode fazer? ISS. Então, a gente tem aí isenção de ISS, isenção não, a gente tem o mínimo 2% para diversas categorias, né, para imposto sobre serviço, que é ISS. IPTU, a gente tem isenção para muita gente. Se, dependendo do tipo de indústria, a indústria prova que ela está crescendo, que vai ter um VA aumentado, que ela está gerando mais emprego, mais renda, a gente consegue lá e dar o incentivo de IPTU, incentivo fiscal de IPTU. A gente congelou o IPTU por 6 anos aqui na cidade e vamos congelar por mais 2. Até 2024, a pessoa vai pagar o mesmo IPTU que ela pagava lá em 2017. Então, isso, na conta do empreendedor, do investidor, faz muita diferença. A gente conseguiu aqui, por mais que tivesse sido uma ordem governo federal, a gente conseguiu aqui se livrar da taxa do lixo. Enfim, então, Guarulhos, se você, dos impostos que compete a nós, municipal, os impostos municipais, você pode dar um Google aí, você vai ver que Guarulhos é uma das cidades que tem a menor carga tributária do estado. Então, isso faz com que a gente seja competitivo. Mas é lógico,
na cesta de impostos do que o empreendedor, do que o investidor tem que pagar, o ICM pega muito. Por isso que acredito eu que o governador, né, sendo o Tarcísio, ele precisa fazer uma revisão fiscal até mesmo para garantir que as empresas não saiam daqui e atrair empresas. Voltando em tudo que eu falei no começo, gerar emprego e renda. É isso que vai fazer o Brasil virar. Eu estive conversando com o Felício Ramute, que é o vice do Tarcísio, que é inclusive do seu partido, foi prefeito, como você hoje é prefeito, foi prefeito de São José dos Campos, e ele falava muito sobre a importância da tecnologia para você combater a criminalidade. E nós estamos aqui na sede da Prefeitura de Guarulhos, eu estou vendo ali uma central de acompanhamento de câmeras e tudo mais, e eu imagino que a Prefeitura de Guarulhos também tenha esse tipo de monitoração do Detecta, para ver se o carro é roubado, se não é e tudo mais. E ia te perguntar, qual é a contribuição da Prefeitura para a questão da segurança, que normalmente é um tema, é governo do Estado. Isso aí é uma questão que a gente não se envolve. E como é que Guarulhos tem enfrentado essa questão da segurança pública e se tem usado essas tecnologias e até aproveitando o vice do Tarcísio, que é um municipalista, né? Sim, e ele foi muito bem avaliado em São José, né? Saiu com uma alta avaliação e por isso que tem a chance de fazer a diferença, pegando mais essa parte de tecnologia, não só para segurança, mas para geração de emprego, para geração saúde, de renda, né? Telemedicina, enfim. Cidades inteligentes, as smart cities, né? Que ele estava me falando que agora tem uma tendência de não serem apenas as cidades, mas uma tendência de serem já regiões inteligentes, né? Sem dúvida. Porque aí, por exemplo, nós temos o Condemate, né? Que é onde eu presido, que são 12 municípios. Que a vida do cidadão, muitas vezes... Para quem está nos acompanhando em outros estados, o Condemate é o Conselho de Desenvolvimento... É o Consórcio de Desenvolvimento do Alto Tietê. Ok. Então, são 12 cidades aqui da região do Alto Tietê. Então, a gente preside lá. E a gente sabe que muitas vezes, até mesmo a região metropolitana de São Paulo também, as pessoas muitas vezes não vivem só em um município. Moram, acordam, trabalham, se divertem e voltam para casa para dormir no mesmo município. Muitas vezes elas moram em um município e vão trabalhar em outro. Então, por isso tem que se pensar regionalmente, em bloco. Porém, eu tenho certeza que a tecnologia ela veio para auxiliar. Lógico que se ela for utilizada para o mal também atrapalha e muito, exponencialmente. Mas falando em segurança, e a gente tem que ajudar, né? É concorrente. Apesar de ser uma obrigação do governo do Estado, né? Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, que gere ali a principal parte da segurança de um Estado, os municípios precisam ajudar a fazer a segurança pública da melhor forma possível, né? Eu acredito nisso. Falta grana, mas o cidadão quer se sentir seguro. Ele não está se importando se quem faz a segurança dele é município, a Estado, Polícia União. Militar, a Polícia Federal, o Exército ou a GCM. Ele quer saber o seguinte, aqui eu tenho paz, aqui a minha filha pode ir... A sensação de segurança. À noite estudar, ela pode voltar de algum lugar de madrugada, eu posso sair com meus filhos num sábado para ir jogar bola num parque. Quer saber disso? Pô, tenho sensação de segurança, tenho qualidade de vida, é isso que ele quer saber. Então, as cidades precisam fazer. E a gente tem investido bastante, né? A gente tem a cerca digital aqui na cidade, que nas principais entradas e saídas de Guarulhos, a gente tem lá uma plataforma ao qual todos os carros que entram e saem, a gente consegue em tempo real ver a placa do carro, se tem alguma coisa, se tem furto, enfim, a gente consegue puxar aquilo e logo a polícia baixa, né, para, se tiver algum problema, já faz a interceptação. E a gente está comprando, né, estamos adquirindo aí, pela educação, umas 2.000 câmeras, aproximadamente. De 2.000 câmeras, umas 400 a 500 vai servir para o nosso sistema de monitoramento da nossa polícia, que é integrado. Polícia Militar, Polícia Civil, GCM, todo mundo tem acesso a esse monitoramento. Então, 1/4 dessas câmeras vai servir também porque elas ficam ali na entrada das escolas. O restante acaba monitorando dentro, o interno das escolas. Porém, a outra parte consegue monitorar os principais entroncamentos, as ruas, enfim. Então, essas 400, 500 câmeras vão ser incorporadas no nosso sistema e nós também conseguimos um financiamento no BNDES, né, para
colocar mais câmeras para a GCM, colocar a tecnologia como aqueles totens, são 25 totens nos principais pontos da cidade, onde tem maior aglomeração de pessoas e, por consequência, aí, maior vulnerabilidade de segurança. A gente vai colocar esses totens com botão de pânico, câmeras de alta resolução, 360, que consegue mapear todo o entorno. Isso vai fazer uma grande diferença. Comprando drones também para fazer monitoramento. Então, a gente está conseguindo investir para que a nossa segurança fique muito melhor do que é, e já melhorou. Os números melhoraram, mas a gente não pode se confortar com números, porque eu digo o seguinte sempre. Olha, o índice de... Um exemplo, eu vou falar um número fictício aqui. O índice de homicídio caiu em 4 pontos. O índice de furto caiu em 6 pontos. A pessoa que foi assaltada ali na esquina, perdeu o celular, tomou um trauma com um cano na cabeça, ela não quer saber desse índice, ela quer saber o seguinte: eu não estou segura, eu acabei de ser assaltado, eu acabei de ser furtado, enfim. Esse é o problema. Então, a gente precisa gerar sensação de segurança para todo mundo, mas isso não é fácil, ainda mais nas grandes regiões, onde tem bastante problema social, onde as pessoas, muitas não têm emprego. Então, é complicado, mas se a gente garantir uma segurança com tecnologia, com bons homens, equipados, que a gente vem equipando muito a nossa GCM. Nossa GCM é uma das mais bem equipadas do Brasil. E aí eu falo de colete balístico de última geração, de armamento também de última geração, viaturas novas. Então a gente tem uma GCM bem equipada para ajudar a coibir o crime. Ok. Momentos finais do nosso CBD, o Com Brasil Debate. Eu queria pedir as suas considerações finais, levando em consideração essa questão do segundo turno e os seus apoios aos candidatos ao governo do Estado e ao candidato a presidente Jair Bolsonaro. Bom, é fácil. Como eu disse, o meu apoio, o meu voto é por lealdade, é por retribuir quem faz bem para a minha cidade. Então você tem que ser leal a quem faz bem. O Bolsonaro, até fiz um vídeo recentemente, o Bolsonaro, no momento mais crítico da pandemia, as pessoas o atacam, que ele foi irresponsável durante o Covid e tal. Eu vou falar por mim. No momento que eu mais precisei de recurso para Guarulhos, eu fui até ele e pedi recurso para construir o primeiro hospital de campanha e um dos que deu mais resultado no Brasil inteiro. Ele, na hora, deu uma semana, 3, 4 dias, mandou recurso para a gente construir o nosso hospital de campanha, que foi um sucesso, a gente salvou mais de 600 e poucas vidas. Quando a gente precisou do presidente Bolsonaro e, por consequência, do Senado Federal para apoiar um empréstimo de 96 milhões de dólares para acabar com a maior parte das enchentes de Guarulhos, que fica ali no Baquirivu, que é o programa que a gente tem do Viva Baquirivu, Bolsonaro, na hora, assinou para que a gente pudesse pegar esse empréstimo de 96 milhões de dólares. Vai acabar com o sofrimento de alagamento ali na região, a gente vai conseguir fazer o maior parque de Guarulhos e isso tudo até 2024 a gente entrega. Então, o Bolsonaro ajudou a cidade de Guarulhos, como nenhum outro presidente ajudou, na minha visão. Então, por isso, eu voto com ele. Aí tem toda essa questão, voto e apoio, e tem toda essa questão também do que ele defende. Defende a família, eu também defendo a família. Defende que bandido bom é bandido preso. Eu também defendo isso. Defende a propriedade privada e não as invasões. Ele defende a liberdade econômica, religiosa, seja lá o que for. Eu também defendo isso. Então, por questão de identidade, eu estou com ele. E o Tarcísio também é um baita de um craque que garantiu que vai continuar fazendo os investimentos na nossa cidade. Então, por isso, eu estou com os dois e vamos trabalhar duro para que os dois vençam as eleições. Tá bem. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista no CBD de hoje. Quero agradecer a você, telespectador, que esteve conosco, acompanhando mais este CBD com o Brasil Debates. Debate é bom, mas debate com o Brasil é ainda melhor. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.